Oi gente, bem-vindo novamente aqui na minha terra, depois de uma semana terrível de calor, mas agora eu acho que o frio vai chegar tanto aqui como em algumas zonas um pouquinho mais para o norte do Brasil também. Então o jardim está mais ou menos a mesma coisa, porém algumas plantinhas começaram a aparecer e eu quero compartilhar com vocês porque são lindas demais e muitas delas vão acompanhar a gente agora durante todo o outono também. Então elas são muito importantes no jardim, né? Para essa transição que a gente vai ter, né? Da temporada de verão para o outono e inverno. E uma delas já dá para ver aqui atrás de mim, que não é tão conhecida, eu acho que no resto do Brasil. Aqui no sul a gente vê um pouquinho mais delas. Olha só essa plantinha. Ela é uma dessas plantas que produz muita floração e vai ser boa para muitos animais. Eu sempre gravo de manhãzinha cedo, então não tem tanta movimentação assim no jardim. Mas ao longo do dia vai começar a aparecer. Essa daqui é a planta obediente. Vou deixar o nome dela científico aqui embaixo para vocês pesquisarem, mas olha só a coloração linda dela. Também tem brancas, tá? Aqui estão a rosa, ó. Algumas já estão começando a passar, mas elas vão continuar por muito tempo. Elas conseguem ficar até de 1,5 m, mais ou menos, como a gente vê aqui atrás, que elas estão maiores, tá? Mas esse é o tamanho dela, mais ou menos 1 metro. Olha só, agora o sol começa a sair. Olha que linda é essa floração. Todas as flores que são mais tubulares assim vão ser ótimas, tanto para abelhas, mamangavas e também beija-flores. E ela é uma planta super resistente. Ela vai se propagar indo para os lados por baixo da terra, tá? E vai então dando outros talinhos assim e cada ano vai ter mais floração, tá? É uma planta que aguenta muitos tipos de solo, ela gosta um pouquinho mais de umidade, mas ela vai aguentar também ambientes secos depois de estabelecida e quer sol pleno. Quanto mais sol a gente der para elas, mais floração vai ter. É uma planta linda e a floração dela vai durar bastantinho tempo, tá? Ela já está florescendo há umas 2, 3 semanas mais ou menos. Olha que coisa linda, já tem algumas mudinhas para passar para vocês, tá? Uma composição linda. E aqui do lado tem uma que vai ser a primeira vez que vai florescer no meu jardim. Ela demora um pouquinho para florescer. Essa daqui é a anêmona japonesa. Semana que vem já vou mostrar as flores abertas para vocês. Mas olha só, ela já está começando. Ela demora um pouco para florescer, tá? Para se estabelecer bem no jardim, uns 3 anos, tá? Essa daqui eu comecei com uma plantinha bem pequenininha e agora, 2 anos mais ou menos, ela tá florescendo, tá? A folhagem dela também é bem bonita, ela aguenta zonas um pouquinho mais sombreadas, então ela é boa para fazer composições assim embaixo de árvores. Ela é uma planta que é mais baixinha, tá? Então ela vai ter aí uns 30, 40 centímetros mais ou menos a folhagem dela. Porém, nessa época do ano, tá? Depende muito onde vocês estão. Tem algumas que chegam a florescer já no final da primavera, tá? Mas o normal dela, então, é por verão. Algumas folhas começarem a ficar um pouco mais altas, tá? Como a gente vê aqui. E algumas delas vão continuar crescendo esse tronquinho aqui e lá em cima vai dar a flor. Relembrando, essa é a primeira floração dela, tá? Então ela tá aqui em 70 centímetros mais ou menos de altura, porém no próximo ano esse talo vai ficar maior. A folhagem vai continuar do mesmo tamanho, mas os pendões de flores podem chegar até 1,5 m. Então é uma flor que se destaca muito porque ela vai dar uma cobertura, uma forração de solo, mas vai criar essas flores bem mais altas de coloração branca nessa variedade aqui, que vão ficar lindíssimas e atraem muitos polinizadores, principalmente as abelhas, tá?
A anêmona também é uma planta que vai aguentar muitas condições, ela pode aguentar um pouco mais de umidade, mas depois de estabelecida também vai aguentar ambientes secos. Só que tem um detalhe, para florescer, ela precisa ter invernos de menos de 20 graus. Não é algo assim tão surreal para conseguir. Então, tipo, Minas Gerais, Mato Grosso, obviamente Santa Catarina, Paraná, a gente vai conseguir essas condições, tá? Se ela não tem essas horas de frio armazenadas, ela não vai criar a floração, ou talvez vocês vão ter algumas muito esporádicas, tá? Então, são plantas para pessoas que vão ter esses invernos. Mas é uma planta de verdade lindíssima, super resistente, e a gente vai poder colocar ela em diferentes condições, tá? Eu tô morrendo de vontade de começar a dividir mais elas na próxima temporada e fazer uma zona então embaixo do bosque para ficar assim coberta dessa floração branca. É uma planta muito legal e a floração dela vai ser divina, tá? Semana que vem já vou mostrar elas abertas. Amo, amo. E o outono tá chegando porque a gente consegue ver aqui as trepadoras, que nem a Campsis, que eu vou ter mais muda também para vocês, já começaram a amarelar, tá? Então a gente já começa a ver o amarelamento das folhas, depois elas vão cair. E no inverno, né, que vai fazer mais frio e eu preciso mais calor dentro da casa, essa parede já vai estar exposta ao sol novamente, tá? Então, esse já é o segundo ano, mais ou menos, eu acho que eu tenho essa planta. Ela dá sombra no verão, que eu preciso, e no inverno ela é caduca, perde as folhas e assim eu vou ter mais exposição da casa no inverno. E aqui do lado também eu tô com um cipó de São João, que eu quero que tome conta também, porque as flores deles são muito boas para beija-flor. A da Campsis também, né? Mas essa daqui é uma planta especial para os beija-flores, então vamos ver se ela toma conta dessa parede também. E agora a gente já começa a ver a decadência de certas também, né? Que nem os girassóis já começam a terminar a floração. Outra que vai começar agora, que é boa para beija-flores, são os rabos de leão, Leonotis leonurus, que é uma planta muito boa, e agora ela é uma das últimas a florescer. E além dessas, eu queria mostrar para vocês algumas plantinhas que a gente conhece como tibuchina. Eu acho que todo mundo está familiarizado com esse nome, né? As tibuchinas, então, são da família Melastomatácea, todas elas são muito parecidas. Algumas vezes elas nem são mais tibuchinas, tá? Algumas vão variando o nome, tá? A que eu vou mostrar agora é uma Chetogastra, mas antigamente era conhecida como tibuchina. É uma planta muito abundante aqui e é uma planta que eu amo. Olha só uma dália abril diferente. Assim, uma dália simples. Bonitinha, né? Gosto dessas flores mais abertas. A Chetogastra, ou tibuchina, ou quaresmerinha, também é conhecida como nome vulgar. É uma planta que vai se dar muito bem, tanto em lugares de banhado, mas ela também aparece em zonas um pouco mais secas, tá? E ela vai medir entre 30 centímetros, mais ou menos, até quase 1 metro em condições adequadas. Vou tentar buscar aqui um lugar que tenha uma boa infloração, tá? Elas já estão há muito tempo florescendo. E como eu não estou mantendo esse espaço aqui, elas estão meio perdidas no meio das outras coisas, mas é uma planta muito bonita. Aqui vocês conhecem esse caminho, né, do lado do açude, onde eu tenho muitas plantas nativas, tá? Então aqui a gente tem as plúquias, aqui a gente tem carqueja que está entrando em floração agora também, que eu amo. Aqui tá uma que agora, o Hipéricus, quase esqueci o nome dela. Essa é o Hipéricus, que eu gosto bastante. E aqui a gente tem a nossa quaresmerinha, que já faz uma semana e pouquinho que tô fazendo mudas dela também, tá? Mas vamos ver um lugar que elas estão mais expostas, ó. Elas são muito boas para polinizadores. A gente sempre vê eles, então, se alimentando dessas flores. Tá? Porque elas têm uma grande quantidade de pólen, tá? Então vai ter muitos polinizadores visitando elas. Aqui a gente vê o outro. É difícil focar, né?
A quaresmerinha, então, ela vai dar essas flores lilazes e dá pra ver a quantidade de pólen, né? Essa parte amarela ali na parte reprodutora feminina. As folhas, então, vai ser bem parecida com as tibuchinas de verdade, tá? Ainda que essa não seja do gênero mais, né? Mudaram. Mas ela vai dar essas flores muito legais. E às vezes tem algumas variações, que nem essa daqui, ó, que começou a ficar branca. Várias estão aparecendo brancas agora. É uma planta nativa que eu gosto bastante para forração, porque ela consegue vir no meio de outras coisas, que nem aqui, ó. Que eu plantei quinifófia e ela vai se metendo assim, ela não sombreia, mas ela acaba dando flores a mais, então, enquanto as outras não abrem. É uma planta muito legal, tá? Agora essa parte do jardim tá bem abandonada, mas um mês atrás vocês tinham que ver a quantidade de flores que tinha aqui, principalmente dessa quaresmerinha. Se a gente começasse a incorporar essas plantas nativas, nossa, o bem que a gente ia fazer para os nossos polinizadores e outros animais do nosso jardim. Seria incrível, a gente podia reduzir a quantidade de extinções que a gente está vendo hoje em dia. Olha aqui a Ludwigia, que eu já tinha falado para vocês também. Outra planta nativa com uma floração muito, muito abundante. Muito boa para polinizadores também. E olha só essa flor, né? Que coisa mais linda. Que a gente também tem uma moita grande de Ludwigia. Vamos começar a dar valor para essas plantas, né? Essa é uma das tibuchinas que eu queria mostrar hoje para vocês, tá? Mas, obviamente, a gente vai ter muitos, porque essas melastomatáceas, se eu não me engano, tem mais de 1000 espécies aqui no Brasil que são nativas, tá? Então, se a gente começar a caminhar por aí e começar a prestar atenção, a gente vai começar a reconhecer elas, porque elas são bem diferenciadas, principalmente as folhas, que quase todas elas são bem parecidas, tá? Muito legal. Comecei a disponibilizar também as flores de cosmos para vocês, tá? Que também são muito boas para polinizadores. Agora é época de colher as sementes dela. Ontem choveu um pouquinho de noite, elas estão meio úmidas, mas tem muita semente e flor ainda. Aqui estão as obedientes de novo. É uma coloração muito bonita, né? Olha só com a dália. Muito legal. E agora eu ia lá para frente do jardim para falar algo que a gente começou a falar um pouquinho ontem no grupo lá de venda de sementes. Muitas vezes a gente fica com medo, né, de adquirir uma planta nova porque a gente não sabe bem onde colocar ela no jardim. A gente recém está desenhando o jardim e não sabe como a gente vai querer elaborar ele. Bem, essa é uma dúvida muito frequente e muitas vezes incapacitadora no nosso jardim, tá? A gente quer fazer tudo perfeitamente desde primeira, não quer perder nenhuma planta, obviamente, e não quer errar, não quer gastar energia a mais no jardim. Mas, gente, pra mim, isso é pessoal também, a decisão, né? Mas eu faço o meu jardim mais fluido. Quando eu tenho a possibilidade de conseguir uma planta nova, eu compro ela, mesmo não sabendo 100% onde é que eu vou colocar ela no jardim, porque pelo menos eu vou ter ela ali e depois eu ainda posso fazer mais estacas dela, posso colher as sementes e começar a distribuir em outros lugares do meu jardim e pensar mais a fundo depois, tá? O importante é começar, tá? Mesmo que não seja como o teu jardim vai ficar em 10 anos mais, é assim que tem que ser a natureza e os jardins têm que ser fluidos, tá? Um exemplo é, por exemplo, aqui atrás o tamarilho. Antes de comprar ele, eu já sabia que é uma planta que não aguenta geada, que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, então eu já coloquei ele mais aqui perto da minha casa, porque é um pouquinho mais protegido do que o resto do jardim que vai para lá, tá? Não coloquei ele lá no meio do pomar, mas mesmo assim ele não está aguentando a geada aqui e todos os anos ele começa a apodrecer no inverno. A gente pode ver, olha, como tá feio o tronco, porque ele sofre sempre muito, tá? Ele até começou a colocar raízes aqui para cima, porque ele começou a apodrecer aqui embaixo por causa da geada. Então, já colhi, já comi muito fruto também, né? Mas ele não tá bem aqui. Eu errei a localização dele, tá? Eu plantei mal.
Não vou mais conseguir, porque já faz uns 4 anos que ele tá aqui, não vou mais conseguir transplantar essa árvore, mas eu já comecei a tirar galinhos e fazer novas mudas, já tenho 3 mudas novas, algumas vou dar para uns amigos, algumas já estão vendidas e uma, obviamente, vai ficar para mim e eu vou colocar ela em um local mais protegido, tá? Então não é o fim do mundo, tá? Se vocês encontram uma planta que vocês gostem, peguem elas e vão vendo ao longo dos anos qual é a melhor localização para elas. Obviamente, investiguem bastante antes de plantar elas para tentar escolher o melhor lugar, mas compreendam que o jardim não é algo estável e fixo, tá? Ele vai andando e se modificando ao longo dos anos, tá? E outra coisa, se vocês me acompanham já desde o início do canal, é que vocês se lembram que esse jardim aqui na frente da minha casa, né? Aqui tá o meu deck e aqui tá o meu jardim. Aqui tinha muitas árvores, tinha uma árvore grande lá para trás, né? Tinha uma árvore grande aqui na frente, ambas caíram no tornado e uma caiu um raio lá e morreu também. E como era muito sombreado aqui na frente, eu ia fazer um jardim tropical, tá? Então, tinha colocado várias plantas que não aguentavam geada e, obviamente, perdi as plantas mais altas, né? As árvores, e esse jardim teve que ser modificado 100%. Tive que tirar todas essas plantas e colocar mais para o meio do mato. Então, mesmo que a gente pense muito em como fazer as coisas, o jardim vai mudar, tá? Isso é algo que acontece naturalmente em todos os biomas, em todos os lugares do mundo e claro que vai acontecer no jardim de vocês também, tá? Então, mesmo que a gente tente planejar perfeito o nosso jardim, vai acontecer coisas que vão mudar a história dele. Vocês lembram que eu tinha dito que tinha perdido os ovinhos aqui de pombinha que tinha no meu xaxim? As pombinhas tinham feito ninho no meio do meu xaxim ali. Um dos brotos do xaxim tinha começado a emergir, né, do meio, e os ovinhos tinham caído. Mas não é que as pombinhas vieram de novo e colocaram ovos ali? Elas não estão agora ali dentro, mas agora tem mais ovinho de novo, vou ter novamente filhotinhos. Então, né, se nem as aves não conseguem escolher o lugar perfeito, né, quem somos nós para saber perfeitamente como é que vai ser o clima e como as plantas vão se comportar no nosso jardim. E pensando nisso, ontem a gente também estava falando das rosas, onde plantar as rosas, porque elas vão crescer muito, e o que a gente deveria planejar bem, né, para elas terem uma boa estrutura, porque principalmente a rosa Banksia, essa que não tem espinho, ela cresce bastante e pode durar dezenas de anos, né, décadas. Então a gente tem que cuidar bastante. Então, qual foi a minha ideia? Plantar ela embaixo de uma árvore que ia durar mais ou menos 20 anos no mínimo, né? Que seria, nesse caso, uma acácia que cresce rápido, tá? Porque eu queria sombra aqui no jardim. Então, planejei bem, pensei, tem que colocar ali numa estrutura boa. Olha só o que aconteceu. Aqui tá, então, a minha mudinha, que foi da mesma leva de mudinhas que eu tinha passado para vocês, tá? Ela tá crescendo e a ideia era ela subir aqui nesse tronco, mas já há mais semanas, né, essa árvore estava começando a ficar feia, eu pensei que se devia somente à desidratação, porque aqui eu tenho uma laje grande. Olha só, vou pegar. Ó, se secou, a árvore simplesmente se secou, quem diria isso, sabe? Então tem coisas que a gente não consegue planejar 100%. Talvez ela vai brotar ainda. Aqui embaixo ela tem alguns brotes, tá? Mas o que aconteceu é que eu acho que foi aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver que tem um furinho. Eu acho que entrou uma broca e matou ela, tá? Então mesmo que a gente pense muito bem onde a gente vai colocar as nossas plantas, às vezes acontece esse tipo de coisa. E a gente tem que repensar todos os nossos planos. Então, o mais importante é começar, não tenham medo de errar, porque também faz parte do processo, ok? E a natureza vai ensinar isso para vocês. Bom, aqui a gente já tá chegando perto de outra plantinha que eu queria mostrar para vocês. Olha a chimarrita, gente. É linda demais, né?
que seria outro tipo de tibuchina que a gente vai ter no jardim. Tá, a gente já tem essa, que essa você já conhece, né, a orelha de onça, mas aqui tem uma que eu ainda não cheguei na espécie dela, na verdade. Já tenho as minhas suspeitas, mas ainda não sei se realmente é. Olha só essa tibuchina aqui. Vocês já viram uma com essa cor? Postei no Instagram outro dia também. Olha que cor linda. Essa é uma espécie arbustiva que vai chegar a 2 metros mais ou menos. Olha só as folhinhas, igualzinha a outra, de novo, tá? Essa planta também é chamada de sete couros, tá? E agora recém ela tá começando a floração e esse galho de baixo já tem flores, tá? Então ela vai dar essas flores bem abertas, boas para abelhas também, nessa coloração vermelha, assim, avermelhada intensa. Olha só que linda, a gente tá acostumado mais com as tibuchinas naquela coloração mais roxo, lilás, né? Mas olha só que coisa linda. Essa também já tô colocando para enraizar. E para não ficar muito largo o vídeo, eu só queria mostrar mais uma coisinha, que agora já tem sementes. Lembrando que as plantas que são anuais eu costumo disponibilizar sementes, tá? E plantas perenes, que nem essas tibuchinas, aí eu libero mudas, tá? Porque não vale a pena enviar para o correio, porque plantas anuais, quando elas se estressam, elas começam a florescer muito rápido e depois que elas florescem, elas morrem, tá? Não é igual as perenes que vão florescer e vai passar um tempinho de novo e vão florescer novamente, tá? Então não vale a pena enviar essas plantas anuais para vocês. Mas essa daqui é um tipo de celosia, tá? Uma celosia até mais comum aqui no Brasil, que se chama a celosia espicata. E sempre tem besourinho nelas. Olha que coisa mais linda. Aqui elas ficaram um pouquinho baixas porque faltou água para elas no desenvolvimento, mas olha que lindo que ficam os maciços dela. Esses besourinhos sempre estão nelas. Os besourinhos são quase mais bonitos que a planta, né? De novo, não quer focar. Mas lindo demais, né? As celosias, então, são plantas anuais que vão dar flores muito boas para conservar também para arranjos secos, porque são flores mais secas, elas não têm muito conteúdo de água, então elas vão durar bastante. Elas têm uma coloração bem intensa e fica muito bonito se a gente mistura com outras coisas. Como é a primeira temporada que eu tenho ela e eu tinha poucas sementes, eu coloquei todas elas aqui para cuidar muito bem delas. Mas elas já vão começar a fazer parte do meu jardim inteiro lá na frente, tá? Celosia espicata com sementes já disponíveis na minha terra. E essa vai ser então a parente da celosia que a gente mais conhece, que seria a crista de galo, tá? Que eu acho que eu já tinha mostrado, né, no outro episódio para vocês. Que seria essa versão bem maior, ela chega até 2 metros, com flores muito mais grandes, tá? Muito maiores. Então elas causam mais drama no nosso jardim. Olha só a cabeça da crista de galo normal, tá? Não é uma planta tão delicada como a outra, mas também, né, obviamente, tem sua beleza. Então, gente, essas eram algumas das novidades que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo, tá? São várias plantas que começam a se desenvolver agora no final do verão e vão seguir com a gente pelo outono até a chegada do inverno. Não sei se vocês já conheciam elas, se gostaram dessas variedades, eu tô segura que ficariam lindíssimas no jardim de vocês. Bom, semana que vem tem mais. Essa semana eu só queria mostrar algumas coisinhas que estão aparecendo, mas até a próxima. Tchau!